Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao método Neural Notes. Eu vou apresentar para você aqui o método como ele está hoje. E é um método que a gente está em constante mudança, em constante melhoria. Só que com o que já temos aqui, onde chegamos, ele já é capaz de trazer muitos benefícios para a sua vida. Ele já é muito superior ao próprio Zettelkasten. Com todo respeito ao pai Zettelkasten, porque Zettelkasten foi o pai do Neural Notes. Assim como o telefone celular foi o pai do iPhone. Então não é porque o iPhone é muito superior em qualidade, em tecnologia, em inovação ao celular de botão, por exemplo, que o iPhone vai menosprezar o telefone. Sem o telefone não existiria o iPhone, sem um telefone celular. Assim como sem o Zettelkasten não existiria o Neural Notes. Não existiria o Neural Notes. Então, o que é que eu fiz com o Zettelkasten? O Zettelkasten ele tem muitas limitações que eu posso gravar um vídeo só sobre as limitações do Zettelkasten. Porque o Zettelkasten foi feito por uma pessoa para uso pessoal dele e ele não divulgou sobre isso. Ele usava e pensava que isso era algo tão simples que é incrível ele ter 90 mil notas e ter 18. Eu tenho aqui em contribuições, Zettelkasten, ele tem 18 notas sobre o Zettelkasten. Isso é, é surreal. Eu tava até traduzindo aqui algumas notas aqui só sobre Zettelkasten. Tem 18, apenas 18 notas sobre o Zettelkasten. Isso é surreal. Como muitas vezes a gente tem um conhecimento bem masterizado no nível da competência inconsciente, a gente não dá tanto importância, não pensa que é algo genial. E muitas vezes não expressa isso. E o que aconteceu com o autor do Zettelkasten, eu acredito que foi essa questão. Porque o cara tem 90 mil notas e um método que possibilitou ele escrever dezenas e dezenas de livros, escrever centenas e centenas de artigos científicos, uma extensão do próprio pensamento dele. Ele me escreve 18 notas sobre o conceito Zettelkasten. Isso é surreal, como ele pensava que era algo simples, ou sei lá o porquê que ele só escreveu 18 notas sobre o tema. Então depois foi estudado, mas o que é que acontece? O Zettelkasten tem algumas limitações, assim como o celular de botão tinha, né? Não tinha toda a inovação tecnológica que o Steve Jobs fez no iPhone. E eu considero isso, que eu estou fazendo uma inovação no Zettelkasten, que aí vem o Neural Notes. Porque o Neural Notes, ele é completamente inovador em vários sentidos, assim, de como ele considera as notas de literatura e vários aspectos que eu vou gravar conteúdo sobre isso e você vai ver como é incrível. Mas o Zettelkasten tem sim muitas vantagens, é muito bom. E o Neuronotes, ele não rejeita o Zettelkasten, pelo contrário, ele abraça o Zettelkasten, tudo que tem de bom no Zettelkasten e faz algumas adaptações para torná-lo ainda melhor. Por exemplo, no caso do Zettelkasten, ele vai pegar, você vai ter suas notas de literatura e essas notas de literatura não têm um valor próprio, ela tem um conteúdo. Você vai tomar essas notas e depois você vai ter que transformar ela em uma nota permanente. Aí quando você pega aquilo ali e adapta para sua realidade, transformando em uma nota permanente, aí sim aquela nota ganha valor e aquela nota de literatura não tem mais importância. O que você vai ficar agora é com a nota permanente. A nota de literatura é uma transição para uma nota permanente. Aqui no Neuronotes não. As notas de literatura têm o seu próprio valor. Tem ideias sim que dá para ampliar com notas permanentes, transformando em notas permanentes, mas tem ideias que já estão muito bem elaboradas, muito bem concisas e bem aplicável, que você não precisa fazer nenhuma modificação, você apenas deixa ela como nota de literatura mesmo e fica como nota de literatura. Não é obrigatório transformar a nota de literatura em uma nota permanente. Já no Zettelkasten seria obrigatório. Outro fator, as notas permanentes são só isso. Ele só divide basicamente em nota temporária, um rascunho ali, uma ideia inicial, depois transforma isso em notas permanentes. Só que não é assim que que o nosso fluxo criativo funciona. Tem notas aqui que eu consegui elaborar ela e transformar em uma nota perfeita, já concisa, na qual eu não vejo nenhuma melhoria necessária ali para o entendimento, para a coesão da nota. Só que existem muitas outras notas que eu não consegui desenvolver ela completamente. E aí, esse princípio do Zettelkasten, ele parte do pressuposto que você vai pegar a nota e na segunda vez que você vai tocar nela, transformar ela em permanente, essa nota já vai estar pronta, 100% perfeita. E aqui não. No Neuronotes a gente vai separar em status, em diversos status do Neuronotes. Então aqui, por exemplo, aqui todas as minhas notas estão aqui. E eu tenho aqui categorias para mim conseguir ter um fluxo criativo. Então aqui, por exemplo, Neuronotes urgentes. Aqui são notas
no estado temporário aqui do Zettelkasten. Então, nota capturada. Aqui eu consigo puxar todas as notas que eu capturei. Uma ideia inicial na qual eu preciso desenvolver ela. Ela, por si só, ainda não está completa. Eu preciso desenvolver todas essas notas aqui para avançar. Aí depois eu coloco ela em temporária. Capturar é só pegar a ideia e registrar ela como se fosse pegar um peixe. Então eu criei essa categoria chamada notas capturadas, que também ela tem muitos elementos da nota temporária do Zettelkasten, só que eu tenho também as notas temporárias. O primeiro estágio é a nota capturada. Depois ela vira temporária escrevendo. São notas que eu ainda estou escrevendo, eu não desenvolvi, ela ainda não tem toda aquela pujança, não tem toda a substância para poder se tornar uma nota permanente. Então ela ainda é escrevendo. Aí depois vem outro tipo, congeladas. Por exemplo, é igual aquilo, nem todas as notas eu vou conseguir preencher ela. Então tem o gap com lacuna, são notas que tem uma lacuna, que todas essas notas aqui, ela tem uma lacuna de conhecimento, ou de experiência, ou de uma pesquisa, para eu conseguir completar a ideia. São notas congeladas, preciso voltar nelas aqui, só que não é tão urgente. Essa nota aqui ela não tem elementos passíveis de esquecimento. A lacuna precisa ser preenchida com estudo, com pesquisa, com análise ou com pensamento, raciocínio. Mas ela não vai ser esquecida. A ideia aqui ela já dá para ter uma noção da ideia. E o buraquinho que está faltando ser preenchido, ele não é passivo de esquecimento. Igual, por exemplo, as notas urgentes aqui. Significa que essas notas aqui, se eu deixar muito tempo sem mexer nela, quando eu voltar nela, muitas vezes eu vou esquecer até o que eu queria dizer. E aí, no livro do Sonken Irons, eu não sei falar o nome dele, é alemão, e eu não sei falar nem inglês, imagina alemão, né? Então, no livro dele, Como Escrever Boas Notas, ele fala sobre isso. Eu tenho essa neurona, se eu não me engano, foi uma das primeiras notas que eu escrevi. E um indício que você deixou muito tempo sem processar essa nota, uma nota capturada, você deixou muito tempo sem processar ela, é quando você acaba esquecendo a ideia que você queria falar, ou então essa nota se torna efêmera. Muitas vezes aconteceu isso. Eu tenho muitos exemplos em que eu capturei a nota e depois eu olhei, isso aqui não é tão importante, porque eu já tinha esquecido tudo. Ou então, eu simplesmente achava a nota e a ideia boa, mas eu não lembrava mais o que eu queria dizer com essa escrita. Então você não pode passar muito tempo sem transformar essa nota capturada em uma nota, pelo menos temporária, no estado de gap ou de revisão. Então eu criei categorias, eu criei um processo criativo que vai desde a captura até a nota estar perfeita. Essa foi uma das grandes inovações que eu fiz no Zettelkasten. São divididas em vários status de progresso, então as notas vão progredindo e não simplesmente eu peguei uma nota temporária e já virou uma nota permanente. No futuro eu tô com 10 mil notas aqui. Como é que eu vou saber quais são as notas que já estão perfeitas ali, prontas ali só para mim? Porque a ideia do Zettelkasten é você já ter todas elas perfeitas, só que tem coisas que você não vai conseguir processar. E eu vou buscar minha esposa aqui, eu só tô fazendo um teste de gravação. Depois eu vou lá, deixa eu ver aqui.